Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje, dia 15/9, terça-feira, né? E a gente está iniciando mais um dia. E hoje a gente vai iniciar nossa aula de matemática, tá? Hoje nós vamos utilizar o caderno e a apostila de matemática, tá? Então, nós vamos abrir a nossa apostila na página 79, tá? Que fala sobre a conversando sobre as igualdades. Tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre algumas atividades que adição e subtração. Falamos sobre a operação inversa, né? Que quando a gente tem uma subtração, quando nós temos uma continha de subtração, a nossa operação inversa é a adição. E aí, continuando no nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre conversando sobre as igualdades, na página 79. Uma igualdade pode ser comparada com uma balança equilibrada. Observe a explicação que a professora está fazendo. Podemos representar o que vemos na balança como igualdade. Então, olha, tem 3 quilos, 1 quilo, né? 1 quilo num lado, são 3 quilos, né? 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. E do outro lado da balança tem 2 quilos e 1 quilo. Então, as duas, elas estão com a balança equilibradas. As duas têm o mesmo peso, tá? Mesmo uma tendo 2 quilos e tendo mais uma de 1, tem 3. E na outra também tem 3. Então, vamos supor, se eu tenho 3 canetas desse lado, tá? E desse lado eu tenho mais 2 canetas, só que cada uma desse lado vale 1 quilo, tá? E dessa aqui, a preta vale 2 e a roxa vale 1. Então, na verdade, eu também tenho 3 quilos aqui, tá bom? Então, assim, conforme tá mostrando o quilo na balança equilibrada, tá? Agora tá assim embaixo. Se adicionarmos um peso de 3 quilogramas em ambos os pratos, o que vai ocorrer? Então, tá lá. Nós temos 3 num e 3 no outro, certo? Se a gente colocar mais 3, vai ficar quanto? Vai ficar equilibrado, sim ou não? Vai ficar equilibrado, porque a gente já tem 3 em cada. Eu vou colocar mais 3 nesse e mais 3 nesse. Então, vai ficar equilibrado. Porque vai ficar 1 mais 1 mais 1, e no outro 2 mais 1 dá 3. Ah, então, ficou equilibrado, certo? Só que aí tá dizendo que ela vai colocar mais 3. Então, ao total, eles têm 6 quilos em cada balança, né? Em cada prato. Então, vai ficar equilibrado. Vocês viram que o prato tá equilibrado na apostila, né? Aí tá escrito assim, da mesma maneira, a igualdade se mantém se adicionarmos o número 3 ambos os lados da igualdade. Então, tanto de um lado quanto do outro foi adicionado 3 quilogramas, tá? A ideia se mantém se retirarmos o mesmo valor de ambos os lados. Então, vamos supor, se um lado tem 6 e no outro tem 6, para ficar equilibrado, se for tirar, tem que tirar igual dos mesmos pratos. Se tirar de um prato 2, tem que tirar do outro prato 2, para ficar igual, tá? Na página 80, tem uma atividade da mão na massa super fácil, tá? Essa atividade da mão na massa está dizendo o seguinte: essa atividade foi pensada para que vocês estejam pensando, né, como resolver. Então, nós temos um exemplo aí no exercício 1. Prestem atenção, olha lá. Você já viu que se somarmos o mesmo número a ambos os lados de uma igualdade, ela não se altera, não é mesmo? Então, vocês viram que se... Vamos lá. Então, se a gente colocar 3 quilos de um lado ou 3 quilos do outro, ela vai ficar equilibrada. Então, tá aí um exemplo, olha lá. 23 mais 7 dá 30, certo? Estão acompanhando junto comigo? Então, 23 mais 7 dá 30. E aí ele colocou um sinalzinho de igual.
E aí ele colocou 20 mais 10 dá 30, certo? Tá todo mundo acompanhando comigo. O 23 mais 7 é o quadradinho laranja, né? E o azul é o quê? O 20 mais 10, que dá 30. Então, vocês perceberam que, independente do número, o resultado é igual? Conseguiram entender isso? Olha lá, 23 mais 7 é igual a 30. E 20 mais 10 igual a 30 também. Agora, vamos olhar embaixo o exemplo. Olha só o exemplo que está abaixo. Está escrito, colocou assim. 23 mais 7, aí ele colocou, ó, mais 5, que vai dar 35, certo? Tá todo mundo me acompanhando? E ao lado tá lá 20 mais 10 igual a 5, que também dá 35. Então, essa atividade da mão na massa é uma atividade para que vocês possam estar pensando, né? Não é uma atividade tão difícil, mas também não é uma atividade tão fácil. Vocês precisam estar pensando, tá? Agora, olha só, embaixo, como está escrito assim. Agora, complete os espaços abaixo com mais exemplos. Espera um pouquinho. Letra A, 32 mais 9, igual a 22 mais 19, que dá 41, certo? Vocês estão junto comigo no exemplo A? Tá todo mundo junto comigo? Prestem atenção na explicação primeiro. Então, tá dizendo lá, 32 mais 9 é igual a 22 mais 19, que dá 41. Então, tá dizendo que o 22 mais o 19 dá quanto? 22 mais 19 dá quanto? Quem pode me ajudar? 41. Certo? E o 32 mais 9 também dá 41, certo? Todo mundo está acompanhando com a tia Pri aí? Tá todo mundo entendendo o cálculo do exemplo da letrinha A? Então, olha, tá dizendo que o 32 mais 9, ele dá 41. E o 29 mais 19 também dá 41. Vocês estão vendo que as parcelas, elas são diferentes? As parcelas são diferentes. Agora, embaixo, olha só. O que o exercício está propondo para vocês? 32 mais 9 com mais 15. Vocês vão colocar o resultado no primeiro espaço que tem aí. E depois vocês vão fazer a outra conta. 22 mais 19 mais 45 também tem que dar o resultado igual ao que vocês fizeram no primeiro. Olha todo mundo para te abrir aqui um minutinho, tá? Mas primeiro vocês vão fazer o número 1. No exercício número 2 está dizendo assim, nas subtrações, isso também ocorre, isso também acontece. Se subtrairmos o mesmo número de ambos os lados, a igualdade se mantém. Veja só, lembra que eu expliquei para vocês que eles colocaram 3 quilos a mais na balança, na página anterior, e para ficar a balança igual, se eles tiverem que tirar, eles têm que tirar igual, para a balança continuar equilibrada, certo? Então, olha só o exemplo, 23 menos 7 dá 16, certo? 23 menos 7 menos 5 é igual a 16 menos 5, que dá 11 igual a 11. Então, eles tiraram o 5 da parcela, menos o outro 5, que deu 11, certo? Então, se eles tirarem os... Ó, esse 16, gente, que tá mostrando é o resultado, tá bom?
Então, prestem atenção, olha, na primeira parcela está dizendo assim, 23 menos 7 é igual a 16, ok? Na segunda parcela está dizendo assim, ó, 23 menos 7 menos 5, ele fez o resultado, olha, menos 16, que é 23 menos 7, menos 5 que ele colocou ali, que deu 11, tá bom? Então, prestem atenção na hora de fazer o exercício. Tá? E embaixo vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão preencher os espaços para tornar as igualdades verdadeiras. Então, olha só, 16 mais 25 mais quanto? Tem que ver um número que falta aqui, que entra, para ver qual que forma a igualdade. Porque do lado está dizendo ó, que 11 mais 26 mais 6 dá quanto? Então, vocês vão ter que ver o resultado que dá para vocês verem quanto falta para colocar no espaço, tá? Vamos fazer juntos a letra A? Tá todo mundo junto comigo? Pessoal, hoje a gente teve a nossa aula de matemática, tá bom? E amanhã nós vamos continuar a correção da página 80, exercício 2, tá? A gente hoje se estendeu um pouquinho na aula, mas conseguimos atingir o nosso objetivo do primeiro exercício da mão na massa. E aí amanhã a gente vai corrigir o exercício 2, então todos terão que fazer para casa, junto com a ficha de atividade que eu vou mandar no Class App. Tá bom? Gente, ó, beijo no coração e até amanhã, tá? Beijinhos.